bem com você do outro lado da telinha? Meu nome é Giovana Cláudia, sou estudante de moda e trabalho como estilista e designer na criação de peças personalizadas e sob medida. E venho trazer pra você curiosidades, histórias, segredos e desmistificações sobre o mundo da moda. E para esse primeiro vídeo que estou gravando aqui pro Instagram, nada melhor do que a gente começar por onde tudo começou. Sim, se você falou sobre história da moda, você acertou o tema do vídeo. E esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer, onde a gente vai percorrer toda a linha do tempo da moda e ver a sua grande evolução. Ficou curioso para saber, quando a primeira roupa surgiu, quais foram os primeiros sinais da moda? Como que a moda evoluiu até chegar no grande conceito que é hoje em dia? Então vem comigo! Os primeiros sinais eles surgiram na pré-história. Período ali paleolítico, neolítico, por volta de 10.000 a 5.000 antes de Cristo, porque a coisa é velha, tá, gente? E tudo surgiu com os nômades pré-históricos, que naquela época o homem, ele não se fixava em determinado território. Eles estavam constantemente se deslocando de um território ao outro em busca de caça e principalmente para se livrar dos intempéries do clima, como o frio, o calor, porque não tinha aquecedor, não tinha cobertor, não tinha ar-condicionado naquela época. E segundo achados arqueológicos e pessoas que estudam sobre esse período, estima-se que os homens e mulheres pré-históricos já confeccionavam e utilizavam uma espécie de indumentária. Então eles já cobriam o corpo naquela época. E inicialmente essa vestimenta ela consistia em folhagens e fibras vegetais que eles achavam ali na natureza e também pelos que eram prensados e que formavam já uma espécie de tecido, que seria semelhante com o que a gente conhece hoje em dia como feltro. Tempos mais tarde, eles também introduziram as peles de animais na sua vestimenta para poder se proteger contra o frio, porque elas se mostravam muito mais eficazes nesse fator. Eles iam lá, caçavam os animais, utilizavam a carne para alimentação e pegavam essas peles para se vestir. E para poder prender essas peles ao corpo, eles utilizavam fibras naturais e vem aí a parte estranha, tripas dos animais, que eles não usavam ali para comer, eles utilizavam para auxiliar a amarrar essas peles no corpo. Essa parte é meio nojenta. E foi com isso que as primeiras cavas, os primeiros decotes surgiram de fato. Porque até então, eles jogavam só as peles e amarravam no corpo. Só que na hora que eles iam caçar, isso não dava mobilidade alguma. Provavelmente devia ficar caindo sempre, ou eles amarravam tanto para não cair, que eles não conseguiam, tipo, mover, sabe? Ter essa mobilidade para poder caçar. Que é uma coisa que a gente precisa ter movimento. Então, eles começaram a fazer buracos para poder passar a cabeça e os braços, fazendo com que a peça vestisse melhor e desse o que eles tanto queriam, que era a mobilidade para caça. E também é importante relatar que dentro desses achados arqueológicos foram encontrados espécies de tecidos que são datados de milênios antes de Cristo, né, dentro dessa época da pré-história. E também tem indícios de que o tear já existia naquela época. Para quem não sabe, o tear é um instrumento que é utilizado para tecer os tecidos através da técnica de entrelaçamento de fios. Então, tudo isso já leva a crer que, naquela época, os homens pré-históricos já tinham conhecimento dessa técnica de entrelaçamento de fios. E nessa época surge uma peça chamada sarong, que é a saia primitiva, então é a primeira saia. Naquela época, a finalidade da vestimenta ela era simplesmente única para proteção. Então, eles colocavam para proteger o corpo e era isso. Mas a gente sabe que hoje em dia não é bem assim. A gente usa a roupa para várias coisas. Hoje a roupa a gente pode usar para arte, para cultura, para expressão, para comunicação, distinção de classe, demonstrações de poderes. Assim, são mil e umas as possibilidades que você tem hoje em dia com uma roupa. A roupa não é mais simplesmente para cobrir o corpo ou simplesmente um pedaço de pano. Porém, a gente já consegue ver ali, com os homens pré-históricos mesmo, os primeiros sinais dessa evolução da moda caminhando, né, para essa questão, esse conceito que a gente conhece hoje em dia, que eu citei anteriormente. E a gente consegue ver isso através de dois fatores. O primeiro que eu vou citar é a relação da vestimenta, do homem e do sobrenatural. Tá, Giovana, mas o que isso tem a ver? Calma aí que eu já vou explicar. Lá milênios atrás, esse povo pré-histórico aí,
tinha essa crença na natureza, no coisa místico e sobrenatural, assim. Que hoje em dia a gente já tem mais difundido a questão das religiões, né? Das crenças e das fés. Naquela época não tinha isso muito consistente ainda, então eles tinham essa crença no sobrenatural. Tudo que para eles era inexplicável, que eles não conseguiam ter um porquê daquilo acontecia, como, por exemplo, fatores climáticos, porque chovia, relâmpago, essas coisas, ou a questão da fertilidade, como que um ser gerava outro ser, como que cresciam as plantas na natureza. Tudo isso que era, assim, um ponto de interrogação gigante para eles, eles atribuíam ao sobrenatural e às forças da natureza. Tá, Giovana, mas onde você tá querendo chegar com isso? Calma aí que você já vai entender. Então, quando vinha a acontecer alguma dessas situações, para poder ou afastar ou atrair as energias disso, eles acabavam adornando os corpos com penas, ossos e fazendo pinturas corporais, que poderiam ser tanto pinturas temporárias ou pinturas permanentes, que aí já seria atribuído às primeiras tatuagens que a gente tem aí na história. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que esses atos de fazer esses adornos do corpo são coisas que a gente vê hoje em dia dentro de algumas culturas e religiões e que não deixam de ser moda, não deixam de ser fatores dentro do mundo da moda. E que também não deixam de ser fatores de diferenciação, ou seja, isso já espelha o que a gente tem hoje em dia, que em diferentes religiões, em diferentes crenças, podem surgir diferentes códigos de vestimenta ou diferentes padrões de vestimenta, como também, por exemplo, figuras religiosas como o Papa têm vestimentas específicas e em certos cultos religiosos tem vestimentas específicas para serem utilizadas por certas figuras. E cada figura que tem a sua representação dentro de cada religião, ela tem uma vestimenta diferente para representar quem ela é ali dentro. Então, naquela época já tinha essa diferenciação. E o segundo fator são as demonstrações de poder que também já tinham naquela época e que é um fator que a gente vai ver muito no decorrer da evolução da moda e que a gente ainda também vê até hoje. Então, existem indícios que desde aquela época os homens eles já usavam o traje para fazer distinções de poder ali entre a sociedade. Quando um caçador ele acabava conseguindo capturar a presa que ele estava tanto estimando, ele pegava a pele desse animal, vestia, e eles também acabavam pegando um dente, a maior presa do animal, e faziam uma espécie de colar ali, uma espécie de adorno que eles colocavam pendurado no pescoço. Então aí já possivelmente o surgimento dos primeiros colares, primeiros acessórios. E eles também pegavam um chifre do animal para fazer algum tipo de adorno, para colocar na cabeça, pendurar na roupa. Aí a gente já pode ver o sinal dos primeiros colarzinhos, primeiros acessórios, enfim. Mas então, eles pegavam essas coisas aí pra se emperequetar todo, mas não era simplesmente em vão, porque eles achavam divertido. Tinha um porquê por trás de tudo isso. Eles acreditavam que, ao você usar essas peles e esses adornos, as qualidades do animal eram passadas para o caçador. Então, eles atribuíam as qualidades do animal. Se ele tinha inteligência, se era rápido, se era forte. Eles atribuíam isso para a pessoa que estava usando aquelas partes do animal. E eles também criam que isso trazia poder e forças boas da natureza para eles. Como eles ligavam essas características do animal à pessoa que usava as partes dele, gerava essa diferenciação de poder. Então, os caçadores que tinham as melhores peles, dos melhores predadores, eram os mais poderosos dentro da sociedade naquela época. E os que tinham ali dos animais mais inferiores eram considerados caçadores mais inferiores ali dentro daquela hierarquia que já começava a surgir naquela época. Mas bem, a coisa toda não para por aí. Começou a ter evolução, essa galera aí que era nômade, que ficava andando pra lá e pra cá, passa a virar um povo sedentário, ou seja, se fixa em determinada região. E aí a gente começa a ter o surgimento das primeiras civilizações. E devido a isso, os costumes eles passam a mudar, as necessidades passam
a ser outras. E quem também passa a mudar com tudo isso? A vestimenta. Um ponto é, eles começaram a praticar agricultura. Antes eles só faziam caça, agora eles também cultivavam. E isso gerou a possibilidade deles cultivarem uma fibra natural chamada linho. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Camisa de linho, uma blusa de linho. Sim, o linho é uma fibra natural que gera o tecido, também de mesmo nome, linho. E agora, dando um passo mais à frente nessa história, começando aí um gancho para o próximo vídeo, tá? Eu vou citar a Mesopotâmia, que é aí uma das grandes civilizações, considerado o berço delas, né? A bambambam das antigas civilizações, tá bom? E lá eles utilizavam agora espécies de túnicas. Era uma túnica larga que eles acabavam acinturando com um cinto. Aqui, estou acinturando com um cinto hoje também. Então, agora a gente já tinha o linho, né? Porque antes era só folha, era pele. Agora não. Agora a gente tem o linho, dá pra gente fazer túnicas. Dá pra ver que modificou? A gente já teve algumas evoluções, mas agora a gente evoluiu mais ainda na roupa. E também uma coisa que, conforme a vestimenta foi evoluindo junto, é as distinções de classes, poder, status, influência, que é representada na roupa, através da roupa, que é uma coisa que acontece até hoje em dia, né? Como, por exemplo, continuando na Mesopotâmia, as roupas elas eram iguais. Todo mundo usava essas túnicas acinturadinhas com essa espécie de cinto, homens, mulheres, era igual, todo mundo. Só que o que diferenciava era que quem usava as túnicas que tinham mais detalhes eram as pessoas mais influentes, as pessoas mais ricas, as pessoas mais poderosas. Deu pra entender? Deu pra captar essa evolução da moda? Conforme a sociedade vai mudando, conforme as necessidades vão passando a ser outras, as roupas vão se encaixando nisso, elas vão mudando junto. Fora que várias coisas que a gente já vê hoje em dia, ó, são antigas, surgiram, ó, bem antigamente, e a gente não se dá conta de o quão antigas certas coisas são. Você aí do outro lado, que tá ficando curioso com tudo isso, calma aí, que a história não acaba. Ao contrário, ainda tem chão pra gente percorrer aí, tem muita história, muita coisa pra contar. Só que não dá pra contar tudo num vídeo, né? Porque, Jesus, eu vou ficar aqui até amanhã falando, ou até mais que isso. Eu já falo pouco, só que não, né? Bom, hoje a gente vai parando por aqui, dentro das civilizações que agora já existem na história. E no próximo vídeo a gente vai dar um salto e vai cair direto no povo egípcio, no Antigo Egito, que também é uma época e um povo que foi bem importante para a história da moda. Então, se você não quer perder esse próximo vídeo, faz um favorzinho para mim, vai lá no meu perfil, me segue, curte esse vídeo aqui, compartilha com seus amigos que também podem se interessar por história da moda e não se esquece de salvar para você ver depois esse vídeo mais vezes, para você poder compartilhar com as pessoas e não perder ele. Então, eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo a gente se vê para falar sobre o Antigo Egito. Um beijo para todos vocês e é isso.